Quem está aí pela live, venha nos visitar aqui, será uma honra, prazer recebê-los aqui na nossa igreja. O endereço está aparecendo aí, venha nos visitar. Eu quero convidar a todos a se colocar em pé e abrir as suas Bíblias na Palavra de Deus, no texto do livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel 6, de 1 a 28. Daniel 6. Daniel 6, de 1 a 28. Praticamente todo o capítulo. Mas é bom, de vez em quando, a gente lê todo o capítulo, para a gente entender o contexto do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará. Diz assim a palavra de Deus: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo como sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o seu interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito de que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração.
Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dois os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmagaram todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Irmão, esqueci de pegar água. Alguém poderia pegar um pouquinho de água? Desculpe, é que eu esqueci. Eu quero meditar com os amados irmãos e juntamente com aqueles que estão na live sobre virtudes do servo de um Deus vivo. Eu quero reforçar essa outra parte aqui final, de um Deus vivo. Irmãos, nós servimos um Deus vivo. O nosso mestre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, também está vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
O Espírito Santo que está dentro de nós, mora, faz morada, está vivo. Servimos a um Deus vivo. Porque seria até da nossa parte você conversar com Deus que tem boca, mas não fala, falar com Deus que tem olhos, mas não vê, um Deus que tem ouvidos, mas não nos ouve, tem braços, mas não abraça. Não, nós estamos falando de um Deus vivo. Era o Deus de Daniel, um Deus vivo, que salva, que livra, que liberta. Obrigado, irmão. E nós lemos um capítulo inteiro que fala de um assunto e de um momento difícil na vida deste servo do Senhor. Nesse momento ele já tinha uma certa idade, não era tão jovem quando aconteceu este episódio, porque ele já era um dos presidentes de um povo que não era a nação dele, ele era de Judá. E ele estava ali entre medos e persas. Assim como José, faço até um paralelo como José no Egito, que não era também daquela terra, mas Deus usou ele para salvar aquela terra. A mesma coisa é Daniel. Um homem que não era daquela terra, mas pela sua fidelidade a Deus, pelas suas virtudes, de um servo, e de um Deus vivo que tinha, ele se destacou entre os príncipes, né? Aqui fala, o texto ali a gente leu sátrapas, e esses sátrapas eram satrapaceiros na realidade, porque eles queriam colocar Daniel numa situação difícil. Havia 3 presidentes e 120 príncipes ou sátrapas. E lógico, os presidentes estavam acima dos sátrapas. E ele era um desses 3. Só que causava inveja nos outros. E ele foi fiel. Ele foi honesto, foi fiel. Tem umas características dele aqui, umas virtudes aqui maravilhosas, irmãos, que vale a pena nós destacarmos e observarmos, admirarmos, sem inveja, mas buscar também esse caminho. O caminho que Deus levou Daniel, um caminho excelente. Em algum momento do texto aqui fala que ele tinha um espírito excelente. Estavam falando, ele tem um espírito excelente, por quê? Porque ele era digno de ser um exemplo para todos os povos. E esses sátrapas aqui, trapaceiros, tentaram pegar ele num ponto ali e fazer coisas para destruir Daniel. Mas Daniel não se deu conta disso e continuou firme com as suas virtudes, as virtudes de um verdadeiro servo de Deus. Uma pergunta aqui, a do Daniel já tem uma resposta, mas e de vocês? A quem nós devemos mais fidelidade? A Deus ou aos homens? A Deus ou aos homens? Daniel optou por ser fiel a Deus e não ser fiel ao homem, ao rei. Pagou um preço por isso? Pagou. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus gerencia circunstâncias, presta atenção. Deus gerencia circunstâncias que não entendemos para um bem que ainda não sabemos. Deus gerencia circunstâncias que não entendemos a priori, mas que vem para um bem que ainda não sabemos.
foi o que aconteceu com esse servo chamado Daniel. Baseado naquilo que Daniel vivenciou, nós podemos também afirmar uma outra sentença aqui, uma outra frase. Deus nos dá certezas em meio às incertezas. Deus nos dá certezas em meio às incertezas. Deus nos coloca em lugares altos, para sabermos que tudo está no controle de Deus. E Ele nos coloca em lugares altos. Quando nós nos colocamos de joelhos, pensamos que nós estamos nos rebaixando, aí é que Deus nos eleva mais ainda. E sempre, sempre, depois da tempestade, vem a bonança. O texto que nós lemos, ele é autoexplicativo. Não precisaria nem pregar. Já está bem explícito ali o que o texto está nos trazendo, o acontecimento. Daniel tinha um posto elevado, mas tinha outras pessoas que também tinham um posto elevado, só que essas pessoas tinham inveja dele. E aí fizeram o quê? Tentaram derrubá-lo. E ele não se intimidou com isso. Não sei se vocês perceberam que mesmo depois do decreto, ele continuou fazendo as suas orações. Ele já fazia orações 3 vezes ao dia e continuou. Então, uma das virtudes do servo do Deus vivo é fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. No versículo 10 do capítulo 6, diz assim: 3 vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava graças. Lembre, olha, dava graças. Por isso que em primeiro lugar a gente tem que dar graças, agradecer a Deus. Sempre tem algo para a gente agradecer. Ele dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, quando ele ficou sabendo que o decreto havia sido assinado, que ninguém deveria orar, que ninguém devia adorar Deus nenhum, a não ser o próprio rei Dario, e se não fizesse, seriam jogados na cova dos leões. Irmãos, quando eles colocavam leões nas covas, eles não levavam os leões alimentados, já deixava eles ali com fome, com jejum, com sangue nos olhos. Primeiro que descer, ele vai se alimentar, vai quebrar o jejum. E estavam ali vários leões, aqui não fala a quantidade, mas fala que é leões, está no plural, tinha mais de um. E aí, quando Daniel ficou sabendo desse decreto, ele poderia, veja bem, ele poderia se esconder, se camuflar e não deixar que ninguém visse ele orar. O que ele fez? Na casa dele, devia ser uma casa bonita, porque tinha janelas ali para vários lugares, e ele deixou as janelas abertas, para o povo ver que ele estava orando, mesmo depois de saber que havia um decreto, que se alguém fosse pego orando para um Deus que não fosse Dario, ele iria para a cova dos leões. Mas a fidelidade a Deus dele foi tão grande, que ele mostra aí uma fé firme e inabalável. Porque se tivesse fé, mas fosse uma fé meia boca, ele ia fechar as janelas, concorda comigo? Já que tem um edito aqui, um decreto, eu vou fechar a janela, vou continuar orando aqui. Mas vai orar com medo, e a fidelidade a Deus. Mas mesmo correndo risco de morte, ele orava em frente à janela, sem se preocupar, ou esconder o que fazia. Nós não devemos esconder a nossa fé, esconder no que a gente crê. Lá na empresa,
eles sabem que eu sou pastor, que eu sou cristão e que eu sou pastor. Alguns deles até começam a falar palavrão. Eu falei, tem um pastor aqui, desculpa. Eu falei, você tem que se ver direto com o chefe lá, com Deus. Eu não tenho que pedir perdão para mim, você tem que conversar com ele. Não, mas fala com ele. Eu falei, não, cada um com seus problemas. Eu peço meu perdão para os meus pecados, você pede perdão aí, cada um com seus problemas, né? Então a gente fica com a nossa fé exposta, todos sabem. E o Daniel, todos sabiam que ele orava 3 vezes ao dia. Perguntinha aqui, quantas vezes você ora por dia? Não responda para mim agora. 3 vezes? 5 vezes? E qual o tempo? Ele orava 3 vezes, mas vai saber quanto tempo ficava orando? Meia hora, 1 hora? Se for como Jesus ficava 6 horas, 9 horas orando. Mas é para a gente pensar. Quantas vezes a gente ora por dia e quanto tempo a gente ora? Havia no coração de Daniel um grande comprometimento com Deus. Ele falava assim, eu quero é Deus. Quem tiver ao meu redor, se não tiver satisfeito, problema seu, eu quero é Deus. Então ele não se importava em fechar a janela. E ele realmente foi muito fiel a Deus. Você tem sido fiel a Deus? Você é fiel a Deus? Esse servo aqui era fidelidade a Deus. É uma característica que todo cristão deveria ter. Uma outra característica uma qualidade, um adjetivo, uma virtude do Daniel, é que ele tinha integridade. Qual é o melhor arroz? O integral ou o arroz industrializado, o branco? Integral. Ele tem as características naturais do arroz. O outro industrializado, ele passa por processos, tira muitos nutrientes. O integral é melhor. Por isso que é integridade. Ele tinha integridade, ele era integral. Ele não tinha mancha, não tinha erro, não tinha defeito. Todos nós temos erros, pecados, falhas. Ele deveria ter. Mas ninguém achou nenhum erro. Daniel 6,4 fala como era o caráter íntegro de Daniel. Diz lá, os demais presidentes e príncipes procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração. Eles procuraram na administração dele, porque ele era presidente. Mas não podiam achar nada de errado, porque ele era fiel e não achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Até você fazendo as coisas certas, sendo íntegro, você causa inveja nas pessoas. Integridade é a qualidade de quem é confiável, de quem é honesto, de quem é verdadeiro. O Daniel fazia o que ele achava que era correto, porque ele tinha um caráter reto, ele tinha um espírito excelente. E é interessante que a sua integridade espiritual, ela influenciava na integridade profissional. Irmão, nós como cristãos temos integridade espiritual. A gente não pode na empresa que trabalhar, pegar as coisas lá sem o dono ver. Agora, se você pede, posso levar essa caneta? Isso aqui é brinde? É brinde, isso aqui é brinde da empresa, pode levar. Beleza. Agora, se você pegar sem consentimento, isso é errado. A integridade espiritual de Daniel, ele levou para a integridade profissional. A fidelidade que ele tinha com Deus, ele tinha nos negócios. Por isso que ele era íntegro.
Ninguém tinha do que o acusar. Como está a nossa integridade espiritual, irmãos? Como está a nossa integridade profissional? Quem trabalha? Foi contratado para fazer uma limpeza? Seja um serviço simples, limpeza, que faça a limpeza. Foi contratado para um serviço de supervisão? Que faça um excelente serviço de supervisão. Se foi promovido a gerente, amém, que gerencie da melhor forma possível, para que Deus possa tirá-lo do chão de fábrica e elevá-lo a uma categoria mais elevada, a ser um CEO, um diretor. Amém, glória a Deus. E Deus faz isso. Não que a gente vive em busca de prosperidade, mas quando nós levamos a nossa integridade espiritual para a integridade profissional, nós só temos a ganhar. Causa um pouco de inveja? Causa nos outros que não têm essa integridade. Mas o importante é nós fazermos a nossa parte. Por isso que eu pergunto, como é que está a nossa integridade espiritual e profissional também? Até agora, Daniel só tinha virtudes e virtudes maravilhosas. Integridade. Outra virtude que Daniel tinha era uma confiança muito grande em Deus. Porque sabe, irmãos, ele cria num Deus vivo. Não um Deus feito uma estátua. Mas ele cria num Deus vivo. Isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Porque ele sabia que Deus o ouvia. Que Deus o entendia. É assim deve ser conosco, irmãos. Quando nós orarmos, temos que ter confiança em Deus, que Deus vai fazer o melhor para nós. Assim como fez para Daniel, Ele vai fazer para nós também. Basta termos essa mesma confiança que ele teve num Deus vivo. Falar com Deus vivo é coerente, é sano. Agora falar com Deus morto, isso chega a ser insano. É como pegar um bebê reborn e levar lá no pediatra. Mas deixa eu confessar um negócio para os irmãos. Eu tenho um bebê reborn. É que eu dou treinamento. Eu tenho uma bonequinha que eu dou treinamento de desengasgo. E aí eu levo. Essa semana eu fui para Cuiabá, fui lá a serviço e levei lá. Aí eu falei, eu levo ela de vez em quando no pediatra, mas aí geralmente me levam lá para a psiquiatria. Eu vou para a ala da psiquiatria. Ela vai para um lado, brincadeira. Mas esse negócio está virando uma febre aí, hein? Confiança em Deus. Isso fez de Daniel toda a diferença na sua vida. Porque Daniel 6,16 diz o seguinte: e falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, a confiança em Deus de Daniel contagiou o rei. Isso é de uma importância tremenda. Já pensou um rei pagão? E chega ao ponto de falar: Daniel, eu não tenho como te livrar, eu fiquei pensando, raciocinando todas as formas, eu não posso quebrar esse decreto, eu não posso rasgar, infelizmente eu não posso fazer nada por você, você vai para a cova dos leões. Mas uma coisa, o teu Deus, a quem você serve, a quem você estava orando, a quem você estava suplicando 3 vezes por dia, ele te livrará. O rei também, a confiança de Daniel o rei sendo contagiado por essa confiança. Que bom que as pessoas ao nosso redor pudessem ser contagiadas pela mesma confiança que nós temos em Deus. Irmãos, eu tenho certeza que Daniel, ele tinha experiência com Deus, ele já não era um neófito na fé, ele tinha experiências com Deus e um Deus vivo. Ele sabia o que Deus ia fazer.
Alguma coisa Deus ia fazer. Porque em nenhuma parte do texto, vocês observaram, viram alguma coisa assim, de Daniel falar assim: Senhor, você não vai fazer nada? Senhor, o que eu fiz para merecer essa cova dos leões? Até hoje eu te servi, 3 vezes ao dia eu oro. Eu sou honesto nos meus negócios, eu administro bem tudo que eu faço. Por que o Senhor fez isso comigo? Eu vou acabar agora na cova dos leões? Não, em nenhum momento você vê ele falando isso no texto que nós lemos. Murmurando, esbravejando, não, você não vê nada disso. Você vê ele quieto, indo, assim como Jesus foi como um cordeiro para a cruz, ele também foi como um cordeirinho ali, para a cova dos leões. Mas sabe por quê, irmãos? Porque ele agiu assim? Porque ele tinha confiança em Deus, muita confiança, não era pouca não, muita. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, o que ele não sabia, mas ele estava confiante. Sabe por quê? Porque um homem de oração nunca deve temer nada, nem a morte. Um homem de oração, uma mulher de oração, não deve temer nada, nem a morte. E ele não temia, porque era um homem de oração. Um homem de oração sabe que Deus pode fazer o impossível na sua vida. Pense em algo impossível, Deus pode fazer. Ah, pastor, estou com um problema difícil. Pode ser difícil, pode ser impossível. Coloque a sua confiança em Deus. Ore 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes por dia, mas coloque a sua confiança em Deus. Um homem de oração confia nos propósitos de Deus, que Deus tem para ele. E às vezes não é no momento, não é na hora. Muitas vezes a resposta vem depois. A do Daniel, como era urgente, a resposta veio que imediata. Não se quebrou o decreto, não se descumpriu nenhum edito, nem humanamente estava tudo correndo perfeito, apesar dos pesares, apesar de Daniel estar quebrando esse decreto. Então ele teria que passar pela cova dos leões. Mas agora eu pergunto, antes de ir para a próxima virtude, eu queria saber, fale com Deus, como está a sua confiança em Deus. Chega perto da confiança que Daniel tinha com Deus? Pelo menos perto. Nossa confiança tem que chegar perto da confiança desse homem que tinha uma confiança tremenda em Deus, que deixou as coisas transcorrerem. Ele não tentou impedir nada, não impedir rei, não falar com Deus, mas ele deixou. Deixe ao sabor da vontade de Deus. Eu acho que lá no fundo ele pensou igual o Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho que ele pensava assim: se Deus quiser me livrar da morte, Ele vai me livrar. E se não quiser me livrar, não vai livrar. Se quiser livrar, amém. E se não quiser livrar, amém também. Olha a confiança do homem de Deus, de um servo do Deus vivo. Deus vivo. Olha a confiança. Capacidade. Olha ele orando em frente à janela aberta. Gente, isso às vezes me dá até arrepio, sabendo que tinha um decreto para ir para a cova dos leões quem desobedecesse. E Daniel, ele, segundo Daniel 6,3, voltando um pouquinho, ele tinha muita capacidade. Ora, Daniel se destacou tanto entre os presidentes e príncipes,
por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Olha, tinha o rei, depois tinha 3 presidentes, 3 só, e 120 sátrapas, satrapaceiros. E o rei já estava pensando, desses 3 presidentes, ele já queria colocar o Daniel sobre o governador geral. Abaixo do rei seria ele. Olha o nível que ele chegou, altíssimo nível. O servo de Deus, irmãos, ele tem uma capacidade que não é dele. Às vezes você fala com quem você menos espera, e Deus te capacita para falar para qualquer pessoa, para um político, para um governador, para um presidente de empresa. Deus te capacita, mesmo que a gente vai com as pernas tremendo, mas Deus capacita. A capacidade não é sua, a capacidade vem de Deus. É Ele que nos capacita. Deus já não nos escolhe capacitados, Ele escolhe e depois capacita, para fazer a sua obra, para ser exemplo, numa sociedade como agora, como o Daniel foi exemplo. Ele exercia uma gestão eficaz com sabedoria, não somente com inteligência. Deus deu inteligência para ele, mas muito mais do que inteligência, e muito mais importante do que a inteligência, é a sabedoria. É a sabedoria. E ele soube fazer essa gestão com muita sabedoria. Tinha um espírito excelente. O que é o espírito excelente? É a combinação de sabedoria, caráter, discernimento e atitude. Isso é aquele que possui um espírito excelente. E outra coisa também, a comunhão muito próxima. Irmãos, cuidado com a comunhão muito próxima de Deus. Cuidado. É bom termos a comunhão próxima com Deus, mas cuidado. Porque a comunhão muito próxima com Deus pode nos capacitar em todas as áreas da nossa vida. Seja familiar, seja emocional, seja espiritual, seja profissional, em todas as áreas. Porque a prioridade que Daniel tinha era o quê? Proximidade com Deus. Ele é muito próximo de Deus. E a oração fazia isso, essa comunhão. Não é só falar. Eu falo, Deus escuta. Deus fala, eu escuto. Não é só uma troca de palavras, mas é uma comunhão gostosa. E essa proximidade com Deus é importante, mas ela é perigosa. Porque, de repente, tudo que vier para você, vai estar abaixo dos seus pés. Porque acima está Deus. E aí tudo que vier depois está abaixo dos seus pés. Isso que faz é proximidade com Deus. Se você está bem com Deus, pode vir tempestade, pode vir desertos, pode vir lutas, pode vir, mato no peito e mando para o gol. É isso que o servo de Deus tem que fazer. Agora eu pergunto, mais uma pergunta. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Sua ligação com Deus? Essa proximidade, como é que está? Você viu o que acontece com quem tem muita proximidade com Deus. A última virtude que eu quero falar, tem várias outras, mas eu quero encerrar com essa daqui. Estamos já encerrando. Coragem. Daniel foi um homem muito corajoso. Coragem e fé. Ele tinha as duas coisas. Uma coisa veio seguida da outra. Coragem e fé. Então Daniel, ele não teve medo das consequências. A ligação dele estava tão próxima com Deus que ele não estava se preocupando com os desdobramentos daquela atitude dele de descumprir do rei. Ele estava se preocupado com as consequências.
Ele estava preocupado em servir a Deus. Essa é a preocupação dele. E em nenhum momento do texto que nós lemos, por isso que eu fiz questão de ler a passagem inteira, porque de ponto a ponto nós não vemos a intenção dele voltar atrás, de fazer uma delação premiada. Eu falei, não, vou voltar atrás, eu vou voltar atrás, né? Me perdoa, eu não vou mais orar a Deus, não vou ter... Não vê nada disso, ele não volta atrás. Não faz murmuração, não pede explicação para Deus, ele só confiou. Teve coragem? Sim, teve coragem, porque estava em risco a vida dele. Irmãos, Daniel era um homem como eu e como você, um ser humano que tem medo. Pensa que é um super-homem. Os profetas, os apóstolos eram super-homens. Não, eram homens como nós, sujeito a falhas e tudo mais. Mas ali, Daniel é um exemplo para todos nós, porque ele não voltou atrás de forma nenhuma. Ele sabia que os leões poderiam matá-lo? Sabia, claro que sabia. Mas ele preferiu ir para a cova dos leões do que negar a Deus. E se fôssemos nós, será que nós não daríamos um jeito de voltar atrás, de negar a Deus e sair daquela situação de perigo para a sua própria vida? Não foi o que aconteceu com Daniel. A sua fé e a sua coragem mantiveram ele nos trilhos. Ele não saiu dos trilhos que Deus havia colocado ele. E ele trilhou até o final. Ele falou, vou ver o que tem no final da trilha. Eu vou seguir. Porque no final ele sabia que se Deus quisesse livrar, Deus o livraria. Se Deus não quisesse, também não livraria. Amém também. E aí ele foi jogado lá na cova dos leões, ficou ali, com certeza orando, talvez orou muito mais ali, na cova dos leões, teve oportunidade, e os leões jejuaram, fizeram um jejum, e não fizeram nenhum dano ao servo do Senhor, ao servo do Deus vivo, nada, não aconteceu nada. E o rei, vocês viram a preocupação do rei? Quem não dormiu foi o rei nem dormiu preocupado, perdeu o sono, e ele foi, olha como esse rei também tinha fé, irmãos, grande fé também tinha esse rei, sabe por quê? Qual rei, sabendo que tinha vários leões famintos lá, ia sair de madrugadinha, cedinho, acho que para ninguém ver ele, foi bem cedinho lá, Daniel, você está bem? Será que o seu Deus te livrou? A resposta de dentro da cova, lacrada com pedra, assinada pelo rei lá, a voz sai lá do fundo. Vive, ó rei, eternamente. O meu Deus mandou o seu anjo e tampou a boca dos leões e eu não sofri dano algum, zero de dano, nem uma mordida, nada. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, diz a palavra de Deus. E foi o que aconteceu com Daniel. Deus mandou um anjo, e o anjo acampou-se ali, dentro da cova, e os leões não puderam fazer nada. E olha a confiança desse rei, ele não iria lá, se ele não tivesse um pouquinho de fé, um pouquinho de confiança nesse Deus de Daniel, se ele não fosse lá fazer essa pergunta. Mas ele tinha, tanto é que depois, vocês viram no finalzinho, ele falou, agora todo mundo vai servir esse Deus, porque esse Deus é um Deus vivo. Ele livrou Daniel do impossível, ele fez o impossível na vida desse homem. E agora eu vou fazer um outro decreto. Bom, antes do decreto, pega esses satrapaceiros aí, que
estavam jogando, fez eu jogar Daniel na cova dos leões, agora joga eles, joga ele. Irmãos, aí foi mais rigoroso, hein? Foi eles, os filhos e esposa. Foram todos para a cova dos leões. O que os leões jejuaram a noite toda, de manhã teve uma refeição formidável lá. Várias pessoas lá. Bom, mas voltando aqui. O que o rei fez? Depois fez um decreto. Agora todo mundo vai servir esse Deus. Porque não tem um Deus que livra como o Deus de Daniel. Não tem. É o Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Deus que salva, que liberta, cura. É nesse Deus, irmãos, que nós cremos. Vocês creem nesse Deus maravilhoso? Diga amém. Não parece que confia. Diga outro amém, mais forte. Amém, irmãos? Agora sim. Nós cremos num Deus vivo, irmãos. Um Deus que liberta, que tira você de uma situação, de uma enrascada que às vezes você se meteu. E Deus vai lá e nos tira. Como bom pastor vai lá e tira a ovelha do perigo. Nosso Deus que é vivo, vai lá e tira-nos de situações difíceis. Que maravilha é servir um Deus vivo. Que você tenha essas características, essas virtudes de servo, mas de servo do Deus vivo. Um Deus que espiritualmente não tem olhos, mas vê tudo. Um Deus que espiritualmente não tem boca, mas fala conosco. Um Deus que espiritualmente não tem ouvido, mas nos ouve. Um Deus que não tem mãos, espiritualmente falando, mas nos apalpa, nos salva, nos resgata. É um Deus que manda um anjo tampar a boca dos leões. Esse é o Deus que nós servimos, o Criador dos céus e da terra, é o nosso Deus, irmãos. É esse Deus que nós servimos, é o Deus de Daniel. Que possamos ter essa mesma confiança, que nós possamos ter essa mesma capacidade, que nós possamos ter essa confiança em Deus, que nós possamos ter também essa integridade de Daniel, e que nós possamos ter fidelidade a Deus. Essas são as virtudes do servo de um Deus vivo. Que vocês possam desenvolver. Se alguém ainda não tem essas virtudes, irmãos, procure a Deus. Tenha intimidade com Deus, que Ele vai te dar essas virtudes. E você vai ser exemplo na igreja, você vai ser exemplo na sua família, você vai ser exemplo na sua empresa, você vai ser exemplo onde você estiver. Porque Deus que nos leva às alturas, nos tira do chão de fábrica e nos leva para lugares altos. Esse é o nosso Deus, Deus vivo, eficaz. Que esse Deus nos abençoe e coloque em nós essas virtudes maravilhosas desse grande servo chamado Daniel. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar encerrando o culto desta noite, pedindo a Deus que nos livre das covas dos leões que andam por aí querendo nos tragar, nos jogar nessas covas. Que o Senhor nos liberte. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra viva e eficaz, ó Deus, um exemplo de um servo maravilhoso, um servo do Senhor, um Deus vivo. O Senhor é vivo. Servimos a um Deus vivo, Senhor. Que maravilha, que faz maravilhas nas nossas vidas. Receba o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, todo o louvor, toda a glória, para sempre. Eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Agora com o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo, permaneçam com esta igreja, e com todo o povo do Senhor, pela terra espalhada, hoje para todos sempre, amém, amém. Vão em paz, que Deus abençoe a todos, ótima semana, mais um louvor.